15 horas, a hora do Evangelho, faz parte da grelha da Lion King TV ou simplesmente a LKTV. E este programa, Hora do Evangelho, nós reservamos especificamente para falarmos da Palavra de Deus, falarmos do Evangelho, falar também da nossa fé. Portanto, sejam todos bem-vindos e espero que esteja aí do outro lado nos acompanhando e que Deus continue te abençoando, você que nos acompanha. Hoje nós gostaríamos de trazer a reflexão o livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Nós vamos ler até o versículo 25, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, ou seja, no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Versículo de número 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. Palavra do Senhor. Então eu quero te convidar a analisarmos esta mensagem bíblica, mas gostaríamos mesmo, antes de começarmos, pedir que ali onde você está, se for possível, feche os teus olhinhos e vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse momento que o Senhor nos reservou para ouvirmos, para transmitirmos a tua palavra aos nossos telespectadores e pedimos a tua presença. Ande conosco, acompanhe-nos e guie-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós gostaríamos de refletir debaixo destas escrituras, desta mensagem, pensando nas tempestades que todos nós atravessamos. E a maioria das vezes nós atravessamos essas tempestades. Infelizmente, mesmo com Jesus dentro do barco, nós atravessamos essas tempestades com Jesus no barco. A primeira coisa que nós podemos tirar de lição nesta passagem bíblica em Mateus capítulo 8, versículo 23, é que Jesus subiu no barco com os discípulos. Aqui nós encontramos o primeiro ponto. Jesus, ou os discípulos, seguiram Jesus entrando no barco. E durante esse percurso, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade tão grande. Mesmo com Jesus no barco, mesmo com Jesus dentro do barco, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Algumas vezes os crentes, eles pensam que o facto de terem Jesus nas suas vidas, eles não vão passar mais por dificuldades. O facto de Jesus estar no barco e ainda assim eles viverem a tempestade, eles experimentarem aquela grande tempestade, conforme a Bíblia diz, isso nos leva a pensar que mesmo sendo cristãos com Jesus no barco, ainda assim nós passaremos por tempestade. Significa que apesar das dificuldades, as dificuldades não significam que Jesus não está dentro do barco. As tamanhas dificuldades, as tamanhas vicissitudes que nós experimentamos, não significa que Jesus não está no barco. Não significa pelo facto de nós estarmos a viver algum sofrimento, alguma experiência dura, não significa que Jesus nos abandonou. Jesus não nos abandonou. A Bíblia diz que era uma grande tempestade, mas Jesus estava dentro do barco. Jesus estava lá. Olhando para essa passagem bíblica, nos leva para a história dos 3 jovens que foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz que quando o rei olhou para a fornalha, ele viu 4 pessoas. É preciso compreender que Jesus não só vai conosco diante das tempestades, Ele estará conosco. Ele está na fornalha. Portanto, a experiência que os discípulos tiveram, mesmo com a presença de Jesus no barco, nos mostra claramente que, não obstante sermos cristãos, crentes, fervorosos, nós ainda assim experimentaremos momentos difíceis nas nossas vidas.
Algumas vezes nós somos vendidos a ideia de que basta receber Jesus e todos os nossos problemas serão resolvidos e todos os nossos problemas serão ultrapassados, já não teremos mais problemas, já não teremos mais dificuldades. Não é verdade. Nós, depois de recebermos a Jesus, depois de aceitarmos a Jesus, com certeza nós teremos uma nova experiência, porque a Bíblia diz claramente que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Nós começamos a ter experiências novas, mas isso não significa que não experimentaremos dificuldades. Isso não significa que nós estamos ausentes ou isentos das lutas da vida. Primeira coisa, a Bíblia diz que os discípulos seguiram Jesus ao entrar no barco. Eles entraram com Jesus no barco. A grande importância é entrar com Jesus no barco, é entrar com Jesus na luta, é Jesus fazer parte da nossa luta cotidiana, porque quando Ele faz parte da nossa luta, quando Ele está na nossa luta, quando Ele é partícipe da nossa luta, nós temos a plena certeza que nós sairemos vencedores desta luta. Então, a presença de Jesus não é a garantia de que não teremos problemas. Porém, a presença de Jesus é a garantia de que mesmo tendo problemas, nós sairemos mais do que vencedores. Então, a presença de Jesus é a garantia da nossa vitória. A presença de Jesus é a certeza de que nós sairemos vencedores. Então não desista das lutas pensando que Jesus te abandonou, pensando que Jesus te esqueceu, pensando que Jesus não está. Primeiro, é importante que você compreenda aqui alguma coisa, que a presença de Jesus no barco, ela é tão importante que a ausência dele poderia o barco ter sido afundado pelas ondas. Então as ondas aqui representam as vicissitudes da vida que nós vamos enfrentar. As tempestades representam as dificuldades que nós todos experimentamos na vida. A falta de comida na tua casa representa uma tempestade. A falta de paz na tua casa representa uma tempestade. A falta de entendimento na tua casa representa uma tempestade. A falta de paz na tua casa representa uma tempestade. Então, nós te convidamos a conhecer Jesus. Aquele Jesus que quando ele entra no barco, mesmo que você passe por tempestades, a presença dele é a garantia de que você sairá vencedor dessa tempestade. A segunda coisa que nós encontramos nesta passagem bíblica, a Bíblia diz que eles, porém, foram ao encontro de Jesus que estava dormindo no barco. Eles foram pedindo socorro a Jesus. É aí onde nós queremos analisar como segundo elemento fundamental dessa passagem. A quem é que nós pedimos socorro quando estivermos diante de alguma tempestade? Quem são as pessoas que nos têm ajudado quando nós atravessamos dificuldades? Para onde que você tem corrido quando você se depara com tempestades? A pobreza é uma tempestade nas nossas vidas. A pobreza é uma tempestade na nossa vida. Talvez a pior. Olhando para a nossa realidade e para a realidade de muitos países, a pobreza é uma tempestade em que nós somos obrigados a atravessar com Jesus nessa tempestade. Às vezes, na ânsia de querer ver o problema resolvido, nós recorremos a lugares errados para resolver o problema. Nós recorremos a casas escuras para resolver o nosso problema. Aí é que nós encontramos aí que nós encontramos a dificuldade. O ponto é este: para onde é que você vai quando você está passando por essas tempestades? Os discípulos se encontravam diante da tempestade e eles correram para Jesus. Eles incomodaram Jesus. Eles acordaram Jesus. Senhor, tem piedade de nós.
Sem a tua presença nós vamos morrer. A ausência de Jesus na tua vida é a garantia de que você já está morto. A ausência de Jesus na tua vida é a garantia de que você não terá sucesso. Portanto, a presença de Jesus nos garante que diante das tempestades nós sairemos vencedores. Então, olhando para Mateus capítulo 8, versículo 23, no versículo 24, a Bíblia diz que a tempestade se levantou. No versículo 23, a Bíblia diz que Jesus entra no barco. No 24, a tempestade se levanta contra o barco. E no versículo 25, os discípulos, eles vão correndo pedindo auxílio de Jesus. Primeiro ponto, Jesus entra no barco com os discípulos. Segundo ponto, as tempestades se embatem contra o barco. Terceiro ponto, os discípulos vão atrás de Jesus para ter uma solução. Precisamos ir atrás de Jesus para vermos os nossos problemas resolvidos. Precisamos ir atrás de Jesus. Precisamos bater a porta. Jesus disse: aquele que bate a porta lhe será aberta. Jesus disse claramente: quem bater a porta lhe será aberta. A Bíblia também diz que os discípulos ficaram indignados. Mas quem pode ser este homem que até os ventos do mar, até as ondas do mar lhe obedecem? Quando nós olhamos para essa passagem, nos faz lembrar que quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, Jesus disse para os discípulos: um de vocês irá me trair. E quando todos procuravam saber quem seria o traidor, enquanto todos estavam preocupados, quem seria o traidor, Pedro levantou-se e disse: Senhor, eu vou estar contigo. Aonde o Senhor for, eu irei. Eu vou com o Senhor. Jesus disse para Pedro: você, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. A minha questão é como é que o galo sabia que deveria cantar no momento em que Pedro terá negado 3 vezes a Jesus? A verdade é que o galo não esteve na reunião com os discípulos. Mas quando Pedro negou a primeira vez, negou a segunda vez e a terceira vez, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus terá dito. Imagine que cada um, eu imagino que quando Jesus saiu para acalmar aquela tempestade que incomodava o mestre, a Bíblia diz que a água entrava no barco, mas a água não afundava o barco. A Bíblia diz claramente que eles correram para Jesus porque queriam alguma solução. A questão que os discípulos fazem: quem é este que até o mar lhe obedece? É porque eles estavam com Jesus. Eles sabiam que Jesus faria alguma coisa. Eles sabiam que Jesus teria dito alguma coisa. Porém, o que eles não esperavam é que Jesus acalmaria as ondas. Eu penso que a semelhança do que aconteceu com Jonas, depois daquela tempestade tremenda, cada um começou a orar para o seu Deus. Cada um clamava por socorro ao seu Deus. Isso que a semelhança disso, eles foram para Jesus: Senhor, vem também fazer alguma coisa, assim como nós estamos a fazer alguma coisa. Só que o nosso Jesus, ele não vem para tirar água no barco com balde. Ele vem para acalmar a tempestade. A Bíblia diz que uma tempestade se levantou. Se o problema era as ondas, por que Jesus tinha que acalmar a tempestade? As ondas eram resultados da tempestade. Então Jesus compreende que a raiz do problema das ondas era a tempestade, era o vento. Então Jesus precisou resolver com o vento. Eu imagino Jesus a perguntar para as ondas: por que vocês se levantaram contra o barco? Jesus olhou para as ondas. Imagino as ondas dizerem: Jesus, nós fomos embatidos pelos ventos. Por que tu embateste contra as ondas? Ou seja, contra o mar. Imagina o vento respondendo para Jesus: Senhor, nós só estamos a cumprir a nossa missão. O vento tem a missão de soprar. Não importa se é na terra ou no mar. O vento tem de soprar. Só que a presença do vento agita as águas do mar. E quando as águas do mar são agitadas, as ondas do mar, elas agitam aqueles que estiverem sobre o mar. Então, o que nós podemos reter aqui, um ponto fundamental e principal, é: precisamos entender qual é o problema da nossa desgraça. Qual é o problema? O que causa problemas na tua vida? O que causa desentendimento no teu casamento?
O que é que causa desentendimento na tua família? Por que não existe compreensão na sua família? Qual é o problema? Por que na tua família a maioria das pessoas não se casa? Jesus não vem para lutar com as consequências. A presença de Jesus é para atacar a raiz do problema, a origem do problema. Porque quando Jesus acalma a tempestade, ondas se acalmam, desaparecem. Existem problemas pelos quais você tem lutado há muitos anos. Enquanto você não compreender, não tiveres este encontro com o Jesus que resolve o problema pela raiz, você vai lutar com as consequências sempre. Evangelho consigo, vamos falar da igreja, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar do evangelho em geral. Portanto, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Precisamos crescer contigo e nós só cresceremos com a tua ajuda, e contamos contigo nessa nova caminhada que nós nos propomos em fazer. Portanto, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Hora do Evangelho da Lion King TV ou da LK TV. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aí do outro lado. Acompanhe os nossos programas todos os domingos, às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados. Lembrando que no domingo estamos aqui às 15 horas e na quarta-feira às 18 horas, na sexta-feira às 20 horas e no sábado às 18 horas teremos Hora do Evangelho, a quarta da família, Angola e o mundo e o Jango Juvenil. Nós poderemos eventualmente aparecer com novos vídeos esporádicos, porém nós temos os programas específicos que nós estaremos aqui paulatinamente trazendo para ti estes programas. Que Deus continue te abençoando. Fique na paz, que Deus abençoe a ti e a sua família. Beijo, Deus te abençoe.